Hoje, se tu não souberes se a exchange é nacional ou estrangeira, tu não sabe nem se tu tem limite de isenção. É fato. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, vamos falar hoje sobre a importância de tu saber se uma exchange é nacional ou estrangeira e mais ainda a importância que tem, inclusive, de a exchange que tu utiliza te falar, te especificar se ela é estrangeira ou nacional, ok? E a importância disso tudo na tua tributação. Mas antes de mais nada, já toca o sininho aqui para receber notificações. Já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com todo mundo que opera contigo e deixa um comentário aqui para nós. Isso tudo nos ajuda a mostrar para o YouTube a relevância do nosso conteúdo para a comunidade, ok? Vamos em frente. É isso, gente. Eu sei que vocês estão loucos para ver a lista das nacionais e as estrangeiras. Nós fizemos uma lista a partir das perguntas de vocês. Ana, se a fulana é estrangeira nacional? Ana, a ciclana é estrangeira nacional? O que eu acho sempre um grande absurdo. E quando as pessoas me perguntam lá na caixinha, eu sempre respondo isso. Eu acho um tremendo absurdo a gente custodiar nossos ativos em uma empresa a qual a gente não consegue um mínimo de comunicação, que é ela nos dizer se ela tem um CNPJ no Brasil, se ela atua como nacional no Brasil, se não, se é estrangeira. Eu penso que não há grau de confiabilidade numa empresa a qual a gente não consiga manter um contato mínimo, né, com a empresa, porque é um contato básico de consumidor, tipo, empresa, tu estás aqui, tu é daqui, tu é de fora, como é que eu faço para saber isso? Uma outra saída é, inclusive, vocês olharem os termos de uso, e aí a gente se depara com algumas que nem nos termos de uso não mencionam também, o que também é um outro absurdo, né? Mas, enfim, a gente fez um trabalho de pesquisa e respondendo a pergunta de vocês sobre as mais utilizadas pelos brasileiros, pelo menos, com base nas perguntas de vocês, a gente trouxe essa lista de nacionais e estrangeiras. Mas antes de entrar na lista, e é óbvio que eu vou deixar a lista por último, isso tem um artigo na íntegra lá no nosso blog sobre isso, tá? Eu quero dizer para vocês o porquê que isso é importante. É importante porque já era importante com relação à IN 1888. Até aqui, até dezembro de 2023, tu já tinhas que saber se era nacional ou estrangeiro para saber se tu estava obrigado à IN 1888 ou se a empresa entregava a IN 1888. Isso é um ponto. E aí, para efeitos disso, tínhamos a questão da Receita Federal do que, para efeitos de instrução normativa, era considerada nacional quem? Era considerada nacional a empresa que pagasse impostos no Brasil, ou seja, então a gente se depara aqui com algumas situações. A gente tem empresas, por exemplo, estrangeiras que têm CNPJ aqui no Brasil, mas que não recolhem impostos no Brasil, não são sediadas no Brasil tributariamente, né? Não recolhem impostos aqui, enfim, e também não tem manutenção de criptoativos aqui, elas não compram e vendem criptoativos aqui, segundo elas, né? E sim mantém serviços administrativos no país, o que gera uma outra confusão, que a gente fica sem saber, e aí tem gente que diz, não, mas a fulana tem, e aí a fulana diz que tem, mas não é, e aí as pessoas não sabem o que fazer. Então, para pacificar isso, a gente fez essa lista toda. Depois veio a lei das offshores. Na lei das offshores, a gente tem a questão aqui de que ativos detidos no exterior, né? Ou seja, numa empresa não nacional, custodiados em uma empresa não nacional, ou em transações em uma empresa não nacional. Esses criptoativos são considerados como aplicações financeiras e, portanto, não tem o limite de isenção de 35K. Aí passou a ser mais importante ainda. E as pessoas mais do que nunca querem saber se estão isentas ou não operando em empresa A, B ou C. E é isso que nós vamos ver aqui. Porque veja bem a celeuma da coisa. A gente tem empresas estrangeiras que abriram um CNPJ aqui no Brasil, abriram uma sede aqui no Brasil, enfim, e estão operando como nacionais aqui. Nessas empresas, tu sim tem o limite de isenção. Porém, a gente tem as empresas estrangeiras que têm CNPJ no Brasil, mas que não atuam como empresa nacional aqui no Brasil, que mantém somente serviços administrativos. E aí acresce aí a questão de
que as empresas de criptoativos são aquelas que negociam criptoativos, custodiam criptoativos, enfim, não são as empresas meramente que cumprem serviços administrativos. Então, realmente a coisa fica confusa para o usuário. Só que essa confusão ela não tem que ser do usuário, tá? Essa confusão ela cabe à empresa e ao regulador que tem que determinar o que ela é ou não. Então, existem discussões, por exemplo, com relação à Binance, se a Binance é ou não uma empresa brasileira. Bom, a Binance, ela diz publicamente, como disse lá na CPI das criptomoedas, disse lá no Congresso Nacional, ela tem lá um laudo jurídico sobre isso, que ela não é uma empresa nacional, ela tem um CNPJ aqui no Brasil, inclusive tem mais, ela tem, por exemplo, a BFintech, a Wellington, que são empresas, a Wellington, por exemplo, não é uma empresa de criptoativos. A BFintech, ela é uma empresa que administra os funcionários da Binance do Brasil, entendo que é mais ou menos isso, né? E inclusive lá nos termos de uso da Binance diz que a representação da Binance no Brasil se dá meramente de forma administrativa, ou seja, a empresa que compra e vende criptoativos, que custodia, que intermedia, que faz as operações de cripto, ela não é sediada no Brasil. O que resta para ti, consumidor? Resta para ti, consumidor, considerá-la como uma exchange no estrangeiro. A gente não tem segurança jurídica para dizer, não, utiliza esse limite de isenção. Não tem limite de isenção na Binance. Mesmo se dá no sentido inverso. Nós temos, por exemplo, a OKX, a Coinbase, que abriram o CNPJ no Brasil, sede no Brasil, e que assumidamente se põem hoje como um braço brasileiro aqui, cumpridor da legislação aqui. A própria Crypto.com também, mesma coisa. Crypto.com também, as pessoas ficam na dúvida, a Crypto.com também tem o CNPJ que opera aqui no Brasil. Então, essas empresas, elas não só têm o CNPJ e operam, como elas participaram, isso também, para o usuário. A Vadax opera no Brasil por meio do CNPJ próprio aqui no Brasil. Quem mais? Agora, a Bitso, a mesma coisa. Então, é indiscutível essa questão dessas empresas que operam como nacionais aqui, se elas entregam iene ou não, elas têm que entregar. O problema é delas, essa responsabilidade não é tua, é com elas. A OKX traz até no site dela lá o até quando ela transacionou como estrangeira e o a partir de quando ela iniciou aqui a entrega da iene. Então é bom vocês terem isso sempre muito em mente, né? Que vocês têm que adotar, e aí entra o quão importante é vocês analisarem os termos de uso, porque aí vocês estão calçados em um documento que está lá disponível da empresa, emita inclusive esse termo de uso, baixa ele para ti, e que vocês também estão assinando, estão anuindo que vocês concordam com esse termo de uso, né? Então, esse é o caminho mais seguro para que esse lado da corda não estoure do teu lado, né? Que estoure do outro. Esse é o caminho mais seguro, ok? Vamos à lista, então. Das mais usadas como nacionais: OKX, Coinbase, Nucrypto, Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitbank, Novadax, Bitcoin Trading, agora Ripple, Crypto.com, Coinext, Bitso, Mint. Essas são as mais usadas e estão na lista das nossas nacionais. Não são todas, gente, são as mais usadas e são as que as pessoas me questionam. Vamos às estrangeiras. Começando então pela Binance, a número 1 das estrangeiras. Binance, estrangeira. Gente, estrangeira, não utiliza de forma diferente que essa corda vai estourar em ti. Bybit, Kraken, BingX, KuCoin, Gate, Bitfinex, Bitmart, Bitget, BitMEX, WoHub, Maxi, Bitmart, Bitstamp, Coinex e Poloniex. Essas são as estrangeiras que estavam aqui no nosso ranking das mais utilizadas e as mais perguntadas por vocês, ok? Existe uma grande dúvida também da Bybit, sempre as pessoas me perguntam muito da Bybit. A Bybit não tem uma empresa de criptoativos constituída no Brasil, gente. Não há a empresa constituída no Brasil, portanto, estrangeira. Gente, é importante vocês seguirem esse basicão, né? Se vocês tiverem outras exchanges que vocês têm dúvida se é nacional ou estrangeira, deixa aqui nos comentários que a gente vai pesquisar para vocês. E mais uma vez, deixa o aviso aqui te inscreve aqui no canal, toca o sininho aqui para receber as atualizações, compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa aqui nos comentários para nós um legalzinho de onde tu tá falando,
qual é a exchange que tu quer saber se é nacional ou estrangeira. E aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Lembrando que o Saque da Loira acontece de segunda a sábado lá no Instagram e lá somos eu e você, ok? Um beijo grande e até a próxima.